orixás naturais, né? Os sacerdotes. Caso contrário, ninguém pisa ali, né? Aí nesse caso tem lugar que tem lugar que não tem, mas nesse caso tem ali esse monumento ali, esse totem ali, né? Que se chama de tronco, tá? E, consequentemente, tem a trunqueira lá na porta também, com certeza, mas o nome trunqueira vem de tronco, é um assentamento, né? E tem esse assentamento central. Então, a gira porque eles estão girando, eles circulam, né? Inclusive, nessas casas que eu falei agora, o pessoal gira também, eles andam, né? Eles andam de desenvolvimento mediúnico, ficam rodando em volta desse assentamento, né? Mas totalmente diferente do candomblé, porque o candomblé tem dança, paramento, né? O pessoal faz gestual, movimento de orixá, né? Mas vem totalmente copiado, né? Bebido da fonte do candomblé, e às vezes eles nem sabem o que significa e a origem disso, tá bom? Então, a critério de curiosidade, então tem esse assentamento, a Umbanda puxou, bebeu dessa fonte do africanismo, do candomblé, e carrega esse assentamento central, que mantém energia no terreiro no momento da gira, no momento dos trabalhos ali, tá bom? De forma diferente, logicamente, né? A Umbanda, a não ser os dias que tem dia de orixá, festa, um louvor de orixá, aí se manifestam os naturais, mas também é muito rápido, não dá para fazer todo esse trabalho de girar ali, né, de ficar dançando, rodando, né, igual o candomblé faz, porque o candomblé é isso, candomblé mesmo, o trabalho deles é esse. Eles montam ali os orixás naturais, fazem o trabalho, quem faz a consulta é o pai de santo através dos búzios, não é igual a Umbanda, né? Umbanda quem faz os guias espirituais incorporados nos seus médios, né? E tem as diferenças e as igualdades que a gente já falou no início desse curso, né? Só estou repetindo aqui para a gente relembrar, tá bom? Dúvidas? Não? Então vamos em frente. E a gente vai entrar agora nos elementos, né? Pelo menos os mais básicos aí que a gente utiliza constantemente dentro do trabalho. Então, a água é utilizada na Umbanda muito, tá? A gente usa a água, ritual de limpeza, no batismo, sacramento do casamento, ritual fúnebre, consagrações de água, trabalho de cura. Então, a água é um condutor energético muito, muito, muito utilizado dentro da Umbanda, tá certo? Então, tem a água mineral, que é a mais utilizada, né? E aí tem as águas naturais. Então, dependendo do trabalho, dependendo para que é, tem a utilização da água da cachoeira, água do rio, água do lago, água do mar, e assim por diante. Tá bom? Dúvidas ao elemento água? Não? Vamos lá, então. Alguidar. Alguidar. Alguidar é esse vaso, né? Que vocês estão vendo aí na foto. Ao contrário de que muitos pensam que só de barro, tem de metal também, tem de outros materiais, mas o mais utilizado é o de barro. Tá? Tem de vários tamanhos, pequeno, médio, grande, muito grande, tá? E serve para inúmeras finalidades dentro da Umbanda. Também é muito utilizado. Então usa para padê, que é a farofa ali, né? Da esquerda, usa para fazer oferenda, usa para colocar malá, que é a comida, água, para amaci, que são os banhos de cabeça dos orixás. Então se usa para tudo, Alguidar. Tem muita utilidade dentro da Umbanda, esse vaso que vocês estão vendo aí, tá bom? Dúvidas em relação ao Alguidar? Ele é limpo, consagrado, como todos os outros elementos que eu falei, tá? Dentro da Umbanda tudo é cruzado, consagrado, imantado para ser utilizado, tá? Quando você compra na loja isso aí, não tem serventia nenhuma, então ele tem que passar por um processo, né, de cruzamento, de imantação, e aí sim passa a ser utilizado como tudo, que vocês vão ver aqui, tá? Ninguém tem dúvida? Se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí. Vamos lá. O Adjá. O Adjá a gente tem lá no nosso altar também. Reparem, tá? Comecem a reparar agora, né? Se vocês não viram ainda, comecem a reparar lá em cima do altar.
Na hora que for tomar um passe, ou na hora que tiver, quem já está no corpo mediúnico, ou quem está em processo já de entrar na corrente, chega mais perto lá, vai vendo, vai olhando, vão reparando nos objetos. O adjar, essa espécie de sino, né? Com 3 ou 4 partes ali, bocas, né? Ele é utilizado nas festas de Umbanda, é utilizado no sacerdócio, é utilizado para fazer puxada de orixá, de natural de orixá. Ele ajuda no transe mediúnico, o seu áudio, né? Tudo som é frequência, né, gente? Vamos lembrar lá das aulas primeiras também, que a gente falou de frequência, de vibração. Todo som emitido é uma frequência, é uma vibração. E assim funcionam os pontos cantados, o toque do atabaque, o toque da maraca, e a mesma coisa o toque do adjá. Ele tem um som, um efeito sonoro que facilita o transe mediúnico, essas puxadas de entidades naturais de orixás, tá? Então, também se usa na Umbanda. E no Candomblé também. Tá vendo? Aí a gente já traz também dos cultos afros esse instrumento para dentro do terreiro. Vamos lá? O sinete, a sineta ou o sino, diferente do adjá, tá? Não é a mesma coisa, não, tá? O adjá, como eu disse, ele é tocado ali no momento que antecede a incorporação dos orixás, das festas, né, de louvor aos orixás, aos guias de trabalho. O sinete não, o sinete é tocado bem no início, lá no comecinho, né? Tem casas que usam, tem casas que não usam, é opcional, a gente gosta de usar, né? Vocês já ouviram lá, né, bem no comecinho do trabalho, quando tá aquele mercadão de peixe, todo mundo conversando, né? Aí de repente toca o sininho, né? É o sinete, tá? Esse sinete ele não é só um sino, igual aquele de escola, né? Fala, oh, vai começar a aula, vai começar o trabalho. Não é, tá, gente? Não é. Ele também tem uma função ali de despertar, né, as nossas firmezas, os assentamentos para o início do trabalho. Né? Então tem que se ter respeito. Na hora que toca o sinete, ele dá 3 toques. Né? No terceiro toque, o pessoal tem que estar todo em silêncio e os médiuns, cada um no seu lugar. Tá? Isso é muito importante. Então, se atentar ao horário, né? A gente que vai fazer desenvolvimento mediúnico, que vai entrar para uma corrente mediúnica, a gente se atentar com o horário, a gente chegar um pouco antes, deixar as coisas arrumadas, tudo organizado, porque na hora que tocar o sinete, quer dizer que eu tenho que ir para o meu lugar e ficar em silêncio. Isso é bom acontecer antes, logicamente, mas se não acontece, na hora que toca o sinete, aí tem que acontecer, tá certo? Porque nossa casa ainda tem todo o processo de abertura, né? Tem os pontos cantados ali que funciona como uma prece cantada, uma oração cantada, né? Que dá o ritmo e que dá os momentos do trabalho. Então, o médium se prepara durante os pontos. Então, mesmo que ele não tenha, né, mantido ali o silêncio, uma concentração na hora que ele chegou, ele vai conseguir fazer isso durante a abertura. Mas tem casas que não tem. Essas casas, por exemplo, que nem eu estava falando, as casas de Umbanda, que às vezes puxam mais para o kardecismo, não tem nem atabaque. Então, aí sim, né, se alguém de vocês for frequentar uma casa assim, vocês vão ver que vocês vão ter que chegar, arrumar as coisas, bater a cabeça, porque não tem momento de bater a cabeça no ponto, né, porque não tem ponto, e vão ter que manter a concentração ali no início, né, para você já começar o trabalho concentrado, harmonizado, alinhado ali para os seus guias trabalharem, né. Então, nessas casas é assim. Agora, casa que nem a nossa, né, Umbanda Sagrada, né, outras vertentes que tem o ponto cantado, aí a gente consegue se preparar durante a abertura. Né? A gente se concentra ali nas músicas, nos pontos, se sintoniza ali, e aí, assim, no final dos pontos, a gente já está preparado. Tá bom? Então, o sinete tem essa função de avisar, logicamente, mas também de dar um despertar ali à nossa espiritualidade, firmeza e assentamentos que o trabalho está começando. E aos médiuns, né? Tá certo? Dúvidas? Não, vamos em frente. As quartinhas, a gente falou no trabalho anterior, mas como a gente está falando de elementos aqui que a gente utiliza, vamos repetir. As quartinhas também, assim como o alguidar, tem de vários tamanhos, cores,
masculina, feminina, né? A sem alça é masculina, a com alça é uma quartinha feminina. Então, dentro da nossa Umbanda, a gente cultua 14 orixás, 7 femininos, 7 masculinos. Então, se a gente for oferendar quartinha ou montar um otá, é um assentamento, né, com as pedras, utilizando a quartinha. Então, para os masculinos a gente coloca sem alça e para os femininos a gente coloca com alça. E aí tem a de barro, que é a mais comum, serve para todos, né? E aí vai ter as de cores, que aí você pode seguir aquelas cores dos orixás para estar montando os otás, utilizando as quartinhas. A branca, por exemplo, que vocês estão vendo na foto, é uma quartinha de Oxalá, tá? Do trono da fé. Então pode ser usada para Oxalá, para Logunã, que é o trono da fé, tá bom? Aí embaixo vocês vêem umas coloridas, né? Tem de metal, de cobre, enfim, tem vários modelos de vários materiais para várias finalidades também, tá bom? Usado na Umbanda, no Candomblé, em outras religiões também. Pode passar. As velas nem se fala, tanto que a gente usa, né? Usa muita vela dentro da Umbanda, é uma influência do catolicismo, porém dentro da Umbanda tem o seu fundamento, né? A gente não utiliza só as velas brancas, a não ser essas casas que às vezes tem uma vertente mais kardecista, tá? Na Umbanda, a gente usa todas as cores, tá? Que estão relacionadas às cores dos orixás e às cores dos guias de trabalho, que a gente já falou em aulas anteriores, inclusive tem relacionadinhos para vocês no material de apoio, tá bom? As cores de cada orixá, as cores dos guias de trabalho, para vocês seguirem as cores, tá? Potencializa. Vai fazer uma firmeza. Se você coloca a firmeza na cor do orixá que você quer, ou na cor do guia de trabalho que você quer, acaba potencializando através de uma vibração, que é a vibração das cores. Então, tudo é vibração, tudo é frequência, como a gente já estudou. Então, a cor tem uma vibração, tem uma frequência, o som tem uma vibração, tem uma frequência, então tudo tem significado, tá? Então, para Oxalá a gente usa o branco, né? Para Ogum a gente usa o vermelho, o azul escuro, para Yansan a gente usa o vermelho ou o amarelo, e assim por diante. Cada orixá tem a sua cor, cada linha de trabalho tem a sua cor, e a gente usa todas as cores dentro da Umbanda, tá? Dúvidas? Vamos lá. Defumação. Defumação é maravilhosa, né? Não preciso nem falar muito, mas se utiliza ervas secas para defumar. A gente tem dois tipos de defumação, inclusive para fazer em casa, tá? Em casa tem o descarrego e a lustral. Então, geralmente a gente faz, por exemplo, vou fazer uma defumação hoje aqui em casa. Se eu nunca fiz essa defumação, ou se faz tempo que eu não faço, eu vou fazer uma defumação de descarrego. Então, eu pego o meu turíbulo, né, ou qualquer latinha que dê para adaptar, coloco lá um pouco de carvão em brasa, as ervas que eu quero utilizar ou que os guias espirituais me orientaram, que pode ser inúmeras, várias e várias e várias, tá? Cada uma com uma finalidade. Posso misturar até mais de uma para fazer defumação, não precisa ser uma erva só. E eu pego do fundo da minha casa e vou arrastando para frente. Essa é a descarrego, né? Aí, dali 7 dias, eu faço uma segunda defumação, e a segunda defumação eu faço uma defumação lustral, ou seja, aí eu pego, talvez com outras ervas indicadas, né? Pego lá da frente da casa e trago para o fundo, porque aí eu estou trazendo energia positiva. Primeiro eu descarrego, estou levando embora, e a lustral eu trago. Eu puxo energia boa, energia positiva para dentro, tá bom? E no terreiro, a gente faz, né, para começar os trabalhos, essa que a gente começa do fundo e joga para frente, a gente descarrega, faz uma defumação de descarrego, né, para preparar o ambiente, e é maravilhoso, né? O cheiro, a sensação, a purificação do fogo com as ervas ali é fantástico, né? Dúvidas? Ficamos em frente. O passo, né? Como eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho. O passo tem uma influência do espiritismo, dentro da Umbanda.
né? Mas não tem como não ter, né, essa troca de energia, porque os guias espirituais acabam se manifestando. Eu quis ilustrar aqui até com uma foto de Umbanda, né? Um caboclo ali do lado do seu médium, fazendo o passe no assistente. E no Espiritismo é a mesma coisa, só muda a roupagem, né? Os espíritos se manifestam e as suas afinidades, mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que é a troca de energia, né? A entidade que se manifesta no médium ajuda ali no momento, com o ectoplasma do médium também, e acontece essa irradiação ali, essa emanação de fluidos, de energia, de radiação da pessoa que está necessitando, e ali ela vai receber essa energia. E muita gente, às vezes, se cura, muitas vezes sai melhor do que entrou do terreiro, e é uma maravilha, né? E na Umbanda a gente também tem o passe com as orientações, né? As pessoas tomam o passe e tomam suas consultas, né? Conversam ali com os guias espirituais, ou conversam e depois tomam um passe, mas sempre acontece essa troca de energia, que a gente chama de passe mediúnico, tá bom? Dúvidas? Vamos lá. Aí os ponteiros, tá? Os ponteiros, assim como as velas, como as pendas, como as quartinhas, tem cores. Então tem ponteiros para tudo. Tem ponteiros para os orixás, tem ponteiros para a esquerda, tem ponteiros para os guias, tá? Então muitas entidades fazem uso do ponteiro. É um instrumento utilizado para muitas coisas, para firmeza. No ponto que vocês estão vendo ali do lado, é um ponto semelhante àquele que eu mostrei na hora do altar. Tá? É um ponto de, provavelmente, um dirigente, né? Que firma ali esses ponteiros, ele fixa, né? Ele bate esse ponteiro ali, ele firma, faz uma firmeza ali, assentado através de um ponteiro, né? Desse aí, tá? Então, lá no nosso terreiro tem esses pontos aí de firmeza, lá no altar, dos chefes, né? Dos caboclos, que são os chefes de hierarquia espiritual do terreiro, dos 5 primeiros da hierarquia, e fixam lá esses ponteiros para fazer a firmeza ali, para ajudar no assentamento do altar, tá bom? Mas as entidades, outras entidades usam também, ou usam para fazer limpeza, usam para se limpar, ou usam para fazer alguma ritualística ali durante o trabalho, principalmente caboclos, ciganos e esquerda. Os outros podem usar? Podem usar, usam também, mas assim, a gente vê mais o uso do ponteiro, desses punhaizinhos aí, que ele não tem corte, ele não corta, mas tem ponta, né? Tem que se tomar cuidado. Mas ele não corta, ele não tem corte. Utilizados bem muito nessas linhas, tá? Principalmente caboclo, esquerda e ciganos, tá bom? Dúvidas? Então vamos em frente. As imagens, né? As imagens pode ser de santo, pode ter imagem de orixá, pode ter imagem de guia de trabalho, inúmeras, né? Representações dessas entidades, desses orixás. A gente tem uma fé visual e essas imagens, elas também são consagradas, são imantadas, são cruzadas, tá? Algumas imagens de gesso, elas podem ser colocar um afoxé dentro dela. Então, um pó de pemba com algumas ervas que representam aquele guia ou aquele orixá. Então, você faz um pó que chama afoxé, aí você faz um buraquinho no pé dessa imagem de gesso, com uma furadeira, e aí dentro desse buraquinho se coloca, porque essa imagem de gesso ela é oca, vai esse pó lá dentro, consagrado, imantado, cruzado, né? E aí se fecha esse buraquinho com cera de abelha. E aí essa imagem, além de consagrada, cruzada e imantada, ela vira um assentamento também de força, tá? Então é muito utilizado isso na Umbanda também. E pode ser as imagens, né, que a gente falou do sincretismo religioso, das qualidades dos santos católicos nos orixás, e pode ser as imagens dos orixás também. Lembrando que imagem de resina, ela não pega imantação. Então, elas servem somente para ornamento, tá bom?
Então, quando tem imagem de resina, pode ser usado sem problema nenhum, porque fica bonito, é muito mais bonita a imagem de resina do que de gesso, mas a gente sempre usa as duas, porque a gente usa uma como ornamento e outra como assentamento, certo? Dúvidas? Então, maravilha. Vamos para frente. Os atabaques, geralmente a gente usa esse trio aí, né? Pelo menos, né? Porque tem casos que tem 15, 20, 30 atabaques, né? Mas no mínimo a gente utiliza esse trio aí, que é o rum-pi e o lê, tá? O maior é o rum, o do meio é o rum-pi e o menorzinho é o rum-lê, ou lê, né? E aí eles modificam os seus tons de grave, médio e agudo, e os ogãs, né, esse termo ogã, né, que é as pessoas que tocam o instrumento e que cantam os pontos de umbanda através de um conjunto que a gente chama de curimba. Esse conjunto, esse grupo musical que toca na umbanda é chamado de curimba. E essas pessoas que tocam chamam-se ogãs. E esses instrumentos que vocês estão vendo são os atabaques, tá bom? Que tem nome, né? Como eu disse, rum-pi e o lê. Certo? Dúvidas aí? Eu não sou um grande conhecedor, né? Eu estudei, logicamente, mas talvez. Hoje a gente tem aula separada, inclusive, né? Tem lá o Felipe que faz o curso de Curimba separado, né? Que aí se aprofunda, ensina a tocar, né? Ensina a cantar, ensina tudo direitinho lá, mas assim, o básico a gente passa aqui no curso de teologia para vocês saberem e conhecerem, né? A Umbanda tem o ponto cantado, que é os pontos que esses ogãs cantam, né? A gente chama de ponto cantado. A gente tem o ponto riscado, que é o que é riscado com a pemba no chão, e o ponto cantado ele é uma prece, ele é uma oração, ele mantém a vibração do terreiro para cima. Quando a vibração está muito lá em cima, ele derruba a vibração conforme precisa para equilibrar. É interessante que a vibração do terreiro seja sempre equilibrada, nem muito para cima, nem muito para baixo, esteja ali em equilíbrio, e quem faz isso é a curimba, através dos pontos cantados. Né? Então tem a abertura, aí tem os toques no meio, né, do trabalho, que é justamente esses pontos que vão manter esse equilíbrio, né, durante o trabalho, e depois tem o ponto de fechamento, os pontos de fechamento que é para encerrar os trabalhos de um bando, tá bom? Aí se utiliza os atabaques. Dúvidas? Vamos para frente. A maraca, ela tem influência do catimbó, lá do culto de Jurema. Né? Para quem não sabe, Zé Pilintra é um mestre de Juremeira, um mestre do catimbó que veio para a Umbanda. Olha que legal, né? E lá no catimbó se usa muito a maraca. A maraca é um instrumento, um elemento sagradíssimo no catimbó, e ele vem para a Umbanda também. Então, vocês lá que passarem perto do nosso altar, vocês vão ver lá 2, 3, 4 maraquinhos lá em cima do nosso altar, que é uma firmeza, um assentamento, e às vezes alguém vai e toca também, juntamente com os atabaques. Eu gostava de tocar maraca, eu gosto de tocar maraca de vez em quando, mas aí chegou um carrãozinho lá, eu gosto de ficar no carrão, mas a maraquinha é espetacular. É uma energia tremenda e tem essa influência do catimbó que vem para a Umbanda. Dúvidas? Vamos lá, então. Tabaco. Tabaco é utilizado na Umbanda. Como muitas religiões, né? Principalmente religiões antigas, xamânicas, se utiliza elementos e ervas de poder, né? Os indígenas do Brasil, Tupi-Guarani, entre outras tribos também, até mesmo antes da descoberta do Brasil, né? Quando o Brasil foi descoberto, os portugueses, inclusive, levaram o tabaco embora, porque viram os índios fazendo uso do tabaco, mas o uso do tabaco era totalmente ritualístico, religioso. Né? Não se utilizava tabaco como forma de vício, né? Como a gente vê hoje. Né? Isso antes do Brasil, até em outros países. Né?
rituais xamânicos, né? Religiões xamânicas utilizavam o tabaco. E o tabaco era tão forte, que ele era um endógeno. O que é um endógeno? Ele altera o estado de consciência para uma comunicação espiritual. Tá? É para isso que serve o endógeno, né? E quando é usado de forma profana, aí ele é alucinógeno, o nome muda, tá? E isso aconteceu em várias e várias religiões, a gente falou no início desse curso também, né? Falei dos Rastafares, quem já passou por essas aulas vai se lembrar aí, né? Que usavam a cannabis, por exemplo, de forma endógena. Tinha o pessoal do Peru, das religiões peruanas, né? Também usavam a folha da coca, que também se profanou, né? E acabou aí que a gente tem a cocaína hoje, que é usada como alucinógeno, né? Então, muitas religiões usavam ervas de poder em suas ritualísticas de alguma forma, e usam até hoje, logicamente, mas de uma forma endógena. Não é o caso do tabaco hoje, né? Porque o tabaco não é um endógeno hoje. O tabaco na Umbanda ele é usado para defumação, tá? Para não ficar passando o turíbulo durante todo o trabalho, alguém tem que se desprender para ficar passando o turíbulo ali para ficar defumando. As entidades utilizam isso de forma individual, inclusive em seus passes, em suas consagrações, seus cruzamentos, né, de objetos, de pessoas, de elementos, eles utilizam a fumaça, né, do tabaco ali para fazer essa purificação, essa imantação, esse cruzamento através dessa erva de poder que é o tabaco, tá bom? Então é utilizado para isso. Não é tragado, é muito importante a gente falar isso aqui. Nenhum tabaco utilizado na Umbanda, seja charuto, cigarrilha, cigarro, dependendo da linha que se manifesta, porque às vezes muda, né? Determinada linha usa charuto, determinada linha usa cigarrilho, determinada linha usa o cigarro, enfim. Qualquer tabaco utilizado não é tragado. Se vocês virem alguém tragando, infelizmente é o médium que está usando ali o vício, né, para fazer o trago ali durante o ritual sagrado, né, um ritual religioso, né, então não é o correto. Mas, infelizmente, como eu disse no início da aula, a gente está no mundo dos homens, né? E a gente tem falhas, a gente tem erros, a gente tem vícios e às vezes a gente acontece, a gente acaba vendo, tá? Mas religiosamente não é tragado, ele é baforado apenas. A fumaça vai na boca e já sai, não entra, não é tragada pelos pulmões, tá certo? Dúvidas? Então, vamos lá. As bebidas, na Umbanda também se usa bebidas, né? E aí também vem das ervas de poder, né? Vem da cana-de-açúcar, vem da cevada, vem da uva. Então, a essência é manipulada a nosso favor. A essência é manipulada a favor dos médiuns, né? Em oferendas, em entregas, em amalás, na própria ritualística de incorporação, né? Na hora que as entidades incorporam, principalmente linhas de esquerda, na verdade todas, né? Todos acabam, que utilizam um pouco da essência, né, dessas ervas de poder através da bebida, e também aí nesse caso da Umbanda, acaba sendo um endógeno, porque ajuda na incorporação, ajuda no estado alterado de consciência, porque a entidade acaba tendo uma liberdade de ação maior, tá certo? Porém, menores de idade não fazem o uso, né? Aí, nesse caso, a gente oferece o suco dessas ervas ou dessas frutas, né? Para menores de idade, e também pessoas que têm problema, né? Com bebida alcoólica, com alcoolismo, também a gente não deixa fazer o uso, né? Aí, responsabilidade de cada um, logicamente, né? E, mas aí a gente sempre evita nesses casos especiais, tá? Mas o médium sendo liberto, o médium tendo essa consciência, se faz, e sendo maior de idade, logicamente, acaba utilizando a bebida como endógeno dentro do ritual religioso de Umbanda e também em oferendas, que essas essências são manipuladas ao nosso favor. A entidade não bebe, o orixá não bebe,
fiquem tranquilos, quem precisa disso somos nós, não são eles. Eles apenas manipulam essas essências, assim como as essências da comida, dos amalados, das oferendas, ao nosso favor. Usa esses elementos materiais, né, esse prana das frutas, por exemplo, essa energia vital desses elementos, dessas essências naturais, ao nosso favor. Então, tudo é usado ao nosso favor. A entidade não precisa disso, o orixá não precisa disso, porém, eles manipulam isso ao nosso favor. Dúvidas? Caramba, ninguém tem dúvida. Que maravilha aí. Eu gosto quando tem dúvida, porque a gente, né, vai metralhando atrás. Não, opa aí, levantar a mão. Vamos lá, quem é? A Luciana, né? Vamos lá. É fazer pergunta boba, pode? Lógico. Não existe pergunta boba. É que tem gente que fala que quando a entidade bebe no terreiro e sai, que o álcool não fica no corpo do médium. Pode passar tranquilo na polícia ou não? É, tem bastante história dessa, hein? Eu não gosto de arriscar, não, mas tem gente que arrisca. Não é que, assim, bom, eu vou falar assim, né? Não vou falar de ninguém. Já teve trabalho, né? Eu trabalho com o Tata Caveira, meu Exu de trabalho, meu Exu companheiro, aquele que está mais perto de mim é o Tata Caveira, da linha dos Caveiras. E quando vem, já teve vezes de, assim, trabalho muito pesado, né? Que requisitou um pouco mais de limpeza, de uma meia garrafa ali, né? Eu, se eu beber meia garrafa de pinga, eu não levanto. Eu não levanto, eu vou ter que ir no Rovios tomar glicose, vou ter que ir no pronto-socorro, eu passo mal demais, não tem, eu não consigo falar, né? Então, é uma prova de que muito da essência se vai mesmo, né, na limpeza, vai embora, porque eu saio normal, saio falando, saio andando normal, conversando normal, não passo mal. Uma vez eu passei mal, uma vez, em 30 anos, acho que uma vez só eu passei mal, mas porque eu já estava ruim, acho que acabou atacando meu fígado, e uma vez só, mas assim, nunca saí trançando as pernas, nunca saí falando enrolado, assim, né? Nunca tive esse problema na incorporação. Agora, se eu, Pedro, fizer isso, eu tenho problema. Eu tenho problema. Né? Eu tenho problema. Já fiz, sou humano, já fui em festa, já bebi demais, já tomei glicose, já fui no Roviros, tacando no Roviros aqui. Então já tive meus problemas como todo mundo, né? Acho que já teve desincorporado, duas dessa aí, duas dosinhas, acho que já me. Entendeu? Agora lá não, lá já meia garrafa, até mais de meia garrafa, e por necessidade espiritual ali, normal, normal. Mas não faça isso de passar em blitz, não, que às vezes complica, né? Porque a gente tem um organismo, né? Teve gente que já passou, teve gente que já soprou bafômetro, e teve gente que não deu nada. Tem histórias comprovadas, com testemunhas, inclusive, mas é melhor não arriscar, logicamente, É arriscado. né? A gente tem a matéria também e acaba, às vezes, né, ficando um pouco, mas tem muitos casos de pessoas que passaram e sopraram da fome e saíram normal, tá bom? Mais dúvidas? O marafo, né? A pinga a gente chama de marafo, tá? O termo, né? O termo é marafo, marafa. A gente fala do seu jeito, mas marafo, mais conhecido, que é a cachaça pinga, que vem da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar ela passava pelo ar, pela água, pela terra e pelo fogo, né? Recentemente a cana não passa mais pelo fogo, né? Foi proibido no Brasil a queima da cana-de-açúcar, né? Mas até pouco tempo atrás ela passava pelos quatro elementos, né? É um vegetal que tem um poder dos quatro elementos, né? E através da sua essência, né? Que é o marafa, a pinga, né?
as entidades, os orixás acabam manipulando essa essência da cana-de-açúcar, dessa erva de poder, dessa planta de poder, ali a nosso favor, para limpezas, para purificação e etc. Né? A cerveja é utilizada, alguns orixás, alguns guias de trabalho também, pela cevada, né? Quase o mesmo processo, e, enfim, uva, né? O vinho, a uva, e vários outros aí. O Guaraná, os erês, né? Que tem a essência, né? Pouco, mas tem a essência do Guaraná, né? Em si. Marcela, vamos lá. O Pedro, o café também, né, do Preto Café, Velho. erva de poder, planta de poder, muito utilizado no Preto Velho, né? Mesma coisa, mesma coisa. Tem Preto Velho e mandigueiro que mistura café com cachaça, com mel. Então é tudo natural, toda essência natural que é utilizada a nosso favor, por algum motivo ou outro. Limpeza, purificação, etc. Mas, não, então vamos em frente. Pemba, a pemba vocês devem conhecer, né? É um giz de calcário, que quando sai da fábrica não tem utilidade nenhuma, a não ser um giz, né? Um pouco mais grosso que esses que usam na escola. Acho que nem usam mais na escola, né? Agora é tudo caneta. Mas na minha época eu usava giz. E é um giz mais grosso, feito de calcário, né? Feito de calcário, né? Tem uma fórmula um pouco diferente e é usado para fazer os pontos riscados. Então tem de diversas cores também, tá? Tem todas aquelas cores das velas, tem as pembas. Então tem pemba para Oxalá, tem pemba para Ogum, tem pemba para Xangô, tem pemba para todos os orixás, tem pemba para todos os guias de cores, né? Porém, assim, para evitar também ficar comprando muita pemba, de muita cor, nos terreiros se usam mais a branca, a preta e a vermelha, tá? A amarela usa bastante também, mas se não tiver pemba de outra cor, a branca serve para tudo, tá? Para todos, inclusive para a esquerda, tá? Vai num terreiro lá que é um pouco mais kardecista, não tem pemba de cor, tem pemba só branca, o bicho vai estar com a pemba branca, tá? Ou ele vai pegar um pedaço de carvão lá do turíbulo e vai riscar o ponto com carvão, tá? Mas geralmente a pemba branca serve para tudo, para todos, tá bom? Mas se tiver de cor e for permitido no terreiro que vocês frequentam, né, para riscar para cada linha, para cada orixá a sua respectiva cor, tem pemba para todos os orixás e para todas as linhas de trabalho, tá bom? Risca-se um ponto com ela, ponto riscado, né? Magia riscada também, magia de pemba. Todas as magias na Umbanda, a gente tem um complemento, né, que é fora da religião, que são as magias divinas, né? Lá nas magias divinas não se fala em orixá, fala em tronos. Então, isso vem de Rubens Saraceno também. Então, tem um livro lá, tem curso de magia, né? Tem gente que é iniciado mago em todas as magias, magias do fogo, das pedras, enfim, né? São 7 magias. E aí o pessoal faz os cursos, se forma mago, também é passado de mão para mão, e aí lá se usa pemba também. Tá? E na Umbanda, as entidades, né, utilizam, ou o próprio médium, fazendo os pontos chaves, né, para fazer suas firmezas, e as entidades riscarem os seus pontos riscados, tem diversas finalidades também. Ponto riscado de identificação, ponto riscado de limpeza, descarrego, de apresentação, enfim, tem ponto para tudo, e aí quem vai falar para que serve aquele ponto vai ser quem riscou, né? Então, se tiver dúvida, quem riscou aquele ponto, a entidade que riscou, ela vai saber te falar. E para a gente que está estudando, né, que está estudando teologia de Umbanda, que tem toda a simbologia, material de apoio aí para vocês também, tem as estrelas dos orixás, tem os símbolos, né, das entidades dos orixás, a gente olhando, a gente sabe, né, para que é aquele ponto também. Né, se for um ponto de identificação de linha, ou ponto de orixá, a gente vai saber através do símbolo. Então vai ter uma espada ali naquele ponto, e a gente sabe que é um símbolo de Ogum, né? Às vezes tem lá
Um asterístico, a gente sabe que é um símbolo de Obaloaê, de Omolu. Então, através do símbolo, a gente vai identificando ali o significado dos pontos, tá bom? E se a gente não souber, a gente vai e pergunta. Dúvidas? Então, vamos para frente. Esse é o coité. Coité a gente tem lá no terreiro também, mas geralmente é os baianos que usam, mas tem terreiro que todos os guias usam, tá? É feito de coco, né? Tem terreiro que às vezes, além de usar o copo, taça, né, de vidro, essas coisas, acaba usando o coité para tudo. A entidade acaba comendo e bebendo, né, nesses coités aí, que são feitos à base de casca de coco. Tá? No nosso terreiro, a gente tem costume de usar na linha dos baianos. Então, os baianos acabam tomando, né, suas batidas de coco lá, água de coco, nos coités, tá bom? Mas tem, como eu disse para vocês, se vocês verem outros terreiros, né, o caboclo usando isso aí, irê usando isso aí, normal, tá? É normal, às vezes usa mesmo. Porque como é natural, aí acaba o terreiro adotando, né? É, é questão de opção, tá? Cada varia de terreiro para terreiro, tá bom? Então, mas se vocês verem outras entidades que não forem baiano utilizando, normal, tranquilo, se utiliza mesmo, tá bom? Vamos lá, quem tem dúvida, vamos ver. A comida, né? Comida, o que a gente chama de amalá também, que é uma palavra que vem do africanismo também, do candomblé, o padê e as oferendas, né? São nomes e itens diferentes também. Esse com quiabo aí, por exemplo, é um amalá. É um amalá de Xangô, tá? É uma comida que se oferenda ao orixá. A gente chama de amalá, tá? A oferenda é essa mais incrementada aí para cima aí, ó. Essas duas mais para cima aí a gente pode falar que é a oferenda, que a gente usa vários outros elementos juntos, né? Não é só uma comida. Ali tem frutas, tem flores, tem fitas, tem guias, tem incenso. Aí quando a gente coloca mais elementos, a gente já torna uma oferenda, né? E a oferenda pode ser para todos os orixás, pode ser para um orixá indeterminado, pode ser para um casal de orixá, pode ser para um guia de trabalho, tem para tudo também, tá? Aí se usa mais elementos, né? Diferente da malá, que é só a comida, né? Então, dentro de uma oferenda pode ter uma malá, mas vai ter mais elementos juntos. Tá? Agora, se for só a comida, a gente chama de comida ou amalá. E o padê, esse mais simplesinho aí, no cano de baixo, né, que é uma farinha com algum outro elemento, nesse caso aí que vocês estão vendo é uma pimenta, provavelmente um padê para Exu, né? E esse padê a gente geralmente oferece nessas entradas que eu falei para vocês, né? Um pouco atrás aí. A gente vai fazer uma oferenda lá na cachoeira, na mata, na cachoeira. Então a gente, antes de entrar, onde que tá ali o marco delimiнаtório ali, né, que delimita, né, o espaço ali, por exemplo, estou numa estrada, aí eu saio da estrada, eu vou entrar na mata, vou entrar na mata, na cachoeira. Então naquele cruzamento, naquela encruzilhada ali, tem um guardião. Então, para mim entrar ali, quando a gente vai fazer essas oferendas, algum trabalho de mata, de cachoeira, ou qualquer outro, né, pedreira, para qualquer orixá, a gente oferece um padezinho desse aí antes de começar o trabalho, né? O terreiro de candomblé faz todo o trabalho antes de começar o trabalho, faz o padê para Exu ali para a esquerda, né? Para iniciar. Então é não comestível. O padê não se come, né? Não é comida, é uma oferenda não comestível ali à esquerda antes de se iniciar um trabalho ou para se oferendar numa encruzilhada de energia, num ponto de domínio. O padê é bem utilizado para isso. Dentro da tronqueira, tá bom? Então são essas as diferenças. Dúvidas nesse ponto? Acho que está claro, né? Oferenda é quando tem bastante elementos, né? A comida é só quando é a comida e o padê é não comestível, uma farinha não comestível ali, que às vezes mistura azeite de dendê, uma cachaça junto, né? Ou põe uma pimentinha, uma farinha não comestível ali para iniciar
um trabalho, ou se oferendar ali numa encruza de energia ou no domínio do orixá. Se não tiver dúvida, a gente vai para frente. As guias, né? Guias, colares, pulseiras, brajás. Tem de tudo também, gente. Tem para orixá, tem para guia de trabalho, tem os brajás sacerdotais, que são esses mais grossos aí, tá vendo? Esses mais grossos aí. Esse que você tá com o mouse em cima, ele é um brajá sacerdotal. Ele tem as 7 cores no meio, tá vendo? Dos 7 tronos, né? E tem os de gomo. O meu sacerdotal desse aí, cada gomo é da cor de um trono. Então são 14 gomos, tá? O de direita, né? E o de esquerda é mais ou menos parecido com esse que está bem no canto vermelho com as pedras pretas, né? Só que no nosso caso tem o preto e o vermelho, os gomos, né, são intercalados, e às vezes tem uma firma aí no lugar dessas pedrinhas aí, ou a pedra mesmo, de cristal maior. São brajás sacerdotais, só sacerdote que usa, tá bom? Aí o médium, assim, iniciante, né, ou que está no processo, não utiliza brajá sacerdotal. Né? Aí vai usar os brajás menores, né, que são de 3 fios, né, brajás assim, mais que nesses branquinhos, esses amarelinhos, né, que são de determinado orixá. Esse aí branco é Oxalá, o amarelo é de... Eu não sei se é amarelo ou se é dourado, né? Se for amarelo é Iansã, se for dourado é Oxum, o verde é de Oxóssi, o laranja é de Oroiná, e assim por diante. E tem os fios, né? Isso que a gente chama fio de conta, que são esses mais fininhos, que a gente pode usar para proteção, inclusive. Tem dos orixás, tem dos guias de trabalho, tem de esquerda, tem os coloridos, que pode ser para cigano ou para todos os tronos. Então, tem variedades e variedades, tá, gente? E aí é a mesma coisa, tá? A gente sempre faz de cristal ou faz de semente, né? De elementos que são condutores energéticos. Se a gente pegar um desse aí que for plástico, ou tem um outro nome sem ser plástico, me fugiu da cabeça aqui agora, mas é um outro material que parece plástico, mas não é. Esqueci o nome, mas não é cristal. Aí eles não pegam a imantação. Então a gente tem que ficar bem atento na hora de comprar, né, em lojas que realmente vendem materiais de qualidade, sentir o peso na mão, né, porque o de plástico ele é bem leve, você quase nem sente, né, você pega, você vê que é plástico, né. Então, e o cristal é diferente, o cristal ele é mais vidro, mais pesado, né, você sente ali a diferença, né. Então, tomar cuidado quando for fazer guia de cristal, né, para não comprar por lebre, tá bom? Porque às vezes comprar plástico não pega imantação, né? Então não adianta, vai ficar de ornamento só. Pode usar? Pode usar, mas é ornamento, não vai ter função, tá? Não vai ter função energética ali, do qual serve, né? As guias, né? Guias, colares, pulseiras, enfim, brajás. Dúvidas nessa parte? A gente já está finalizando já. Primeiro a gente vai perguntando aí. Então vamos lá, mais um elemento, a pólvora, né? Também utilizar. Eu peguei uma foto bem exagerada, né? Bem exagerada, né? Pólvora a gente chama de tuia ou fundanga também, tá bom? Você já deve ter visto lá no terreiro o trabalho de esquerda, né? Geralmente os guardiões lá gostam de utilizar antes do pessoal entrar para dentro do terreiro, né? Dar uma limpada ali, dar uma desintegra ali, né? É um deslocamento, tá? A pólvora, ela funciona para desprender o éter, né? O ar ali, a atmosfera espiritual ali, então consegue já eliminar larvas astrais, né? Várias questões energéticas mais densas, negativas, ali, já são eliminadas antes da pessoa entrar no terreiro, né? No nosso caso lá. Mas tem trabalhos especiais também, né? Tem esse da foto, provavelmente um trabalho especial ali, né? A gente vê um médio lá num ponto riscado gigantesco, uma limpeza ali violenta, né? Trabalho de limpeza, mais pesado, densa. Então acaba se utilizando esse elemento aí para auxiliar a parte espiritual.
Tá? Então, esse desprendimento, esse deslocamento do éter através da força desse elemento material que auxilia nessas descargas, nessas limpezas aí mais densas, tá bom? Dúvidas? Cuidado, né? Tem que tomar cuidado para manipular. Já vi alguns acidentes, já sofri também acidentes, e graças a Deus nada mais sério, mas já me depenei já fiquei sem sobrancelha, sem pelo no braço, coisas assim, sem tupete. Acontece às vezes, mas tem que tomar cuidado. Tudo que é fogo, né? Vela, inclusive, né? Em casa a gente tem que tomar cuidado, tem que... Vamos lá, quem que levantou a mão? Luciano, né? Pode falar. Tem que abrir o microfone, Luciano, tá fechado seu microfone. Ixi, não estamos te ouvindo, não. Vocês estão ouvindo? Não. Não estamos te ouvindo, Luciana. Tá com algum problema aí. Tá falando. Tá com algum defeito aí. Mas depois você manda lá no grupo qualquer coisa e a gente responde, tá bom? Inclusive, eu vou te chamar no particular que eu lembrei de uma... Lembrei não, lembraram de uma coisa e eu preciso conversar com você particular, não é o momento agora. Mas é coisa boa. Pelo menos para mim, né? Uma lembrança. Vamos lá. Da pólvora, mais alguém? Então, Luciana, infelizmente, nós não estamos ouvindo ela. Bom, então vamos lá. Vamos para frente. O fogo, né? O fogo, ele é um elemento muito utilizado na Umbanda, através da fundanga, através de outros ritos, né? Algumas entidades mais que as outras, por exemplo, cigano. O cigano usa muito fogo, porque estão assentados na mãe Oroiná, né? Egunitá, que é o próprio fogo divino, a própria purificação divina, essa energia, né? Então, algumas entidades acabam utilizando mais o fogo, mas é muito utilizado na Umbanda, porque a chama da vela é o fogo, né? O elo de ligação entre o plano material e o plano espiritual. A chama sagrada, chama purificadora, utilizada aí em cima dos pontos, nas firmezas, né? Então, o fogo, ele é muito utilizado na Umbanda, tá? Para acender charuto, cachimbo, cigarro, a fundanga, a pólvora, como a gente falou, né? As velas, isso aí, muito utilizado na Umbanda. Dúvidas? Acho que não tem muito o que falar, né? Porque, bem claro. Vamos lá. E acabou? Acabou. Agora é aquela questãozinha que eu falei para vocês no início lá. Eu passei tudo isso aí para vocês, acho que nós estamos falando aqui 7h30, 8h30, quase 2 horas, né? De novo. E parece que eu falei em meia hora só. Impressionante. Mas alguma coisa que talvez vocês tenham visto lá que eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar, ou as dúvidas de vocês no geral, sobre tudo que foi falado na aula de hoje, né? Então a gente expande muito, né? Mas 2 horas falando aqui foi assunto, hein? Então, se vocês tiverem alguma dúvida do que foi dito hoje, ou se lembrarem de alguma coisa que vocês viram e eu não falei aqui, ou não coloquei nos slides, é a hora. A hora é agora. Ou a gente vai finalizando. 2 horas de novo, hein? Que coisa. Parece que é 5 minutos para mim, vocês não têm noção. Agora é com vocês. Se ninguém falar nada, vou esperar 1 minutinho. Se ninguém falar nada, a gente finaliza. Na assistência, eu peguei bastante gente com celular já. Isso é um desrespeito para casa, não é? Celular é complicado. Celular é um elemento que acaba fazendo parte da aula, né? Porque não, é um elemento que não é utilizado e não deve ser utilizado na Umbanda, né? Não deve. Não deve. Porque a energia eletromagnética acaba atrapalhando lá, né? As pessoas receberem os fluidos salutares da espiritualidade.
Tem gente que pensa que é brincadeira, que eu falo isso aí só para assustar e não usar o celular lá, mas não é, é verdade. É verdade. Mais alguém sobre a aula de hoje? Não. Você levantou atrasado a mãozinha ou vai falar de novo, Rogério? Não, eu apertei errado aqui. Ah, apertou errado. Vamos lá. Gratidão, tem o pessoal agradecendo. Então, acho que a gente pode finalizar, né? Se caso vocês lembrarem de alguma coisa, nosso grupo está lá. O Telegram está dando umas falhas, viu, gente? Tem hora que não funciona para mim, mas é deles lá o problema. Várias pessoas estão passando pelo mesmo problema. Eles tiveram um problema judicial no Brasil, e, em relação àqueles casos lá dos massacres lá das escolas, e eles acabaram que não forneceram alguns números lá que a justiça brasileira pediu, e depois forneceram de última hora, mas eu sei que alguns servidores deles acabaram caindo. Mas o Telegram ele é muito bom, né? Infelizmente está com esses problemas aí agora, mas eu tenho certeza que vai se restabelecer aí. Né? Para a gente que é produtor de curso, as coisas é muito melhor que o WhatsApp, né? Começando de quantidade de pessoas, de grupos, né? De tudo, né? Das enquetes que dá para se fazer, tem muito mais recurso para a gente trabalhar, tá bom? Então eu prefiro manter e ficar no Telegram, mesmo com esses problemas aí, logo vai se normalizar, eu tenho certeza. E tem muita gente milionária no Brasil que usa o Telegram, né? Muita gente que é produtor grande aí, que usa, e eu tenho certeza que eles não vão deixar a coisa cair, não. Tá bom? Mas a gente vai se virando lá e vão postando, que assim, se não estiver funcionando para mim, na hora que voltar eu respondo e a gente vai indo assim, tá bom? E semana que vem, nossa próxima aula, não lembro o tema agora, mas depois eu coloco no grupo para vocês. E agora acho que vai ser a 20ª, né? 20ª semana. E essa aqui é a 19ª. Falando dos elementos, gestos. E foi bacana, né? Acho que foi bacana. 2 horas falando de novo. Parece que foi 5 minutos. E se vocês lembrarem de alguma coisa que não estava no slide, colocam lá no grupo e a gente vai respondendo. Tá bom? Porque na hora aqui, às vezes, some mesmo. E a gente vai falando lá e dando sequência nessa 19ª semana, então. E o tempo está passando muito rápido, logo, logo a gente vai estar na prática lá para quem for fazer desenvolvimento. E aí tem que estar com isso aqui em dia para chegar lá e saber o que está fazendo. Né? Tá joia? Gratidão, então. Bom descanso, boa noite para vocês, muito axé. E que nossos orixás, divinos orixás, nossos guias de trabalho, guia nossos familiares, né? Parentes espirituais, anjos de guarda, arcanjos, protejam vocês nessa noite, no dia de amanhã, no resto da semana aí, trazendo muita luz e amparo na vida de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Axé. Muito obrigada, Pedro. Gratidão. Eu agradeço a confiança e a presença de vocês. Gratidão. E para quem não estava aqui, tá gravadinho, e amanhã ou depois de amanhã já vai estar no ar lá para quem quiser assistir. Gratidão. Ok, Tchau. gratidão. Axé. Axé, até quinta. Se Deus quiser.